Abra a tua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 20. Nós passeamos pelo Evangelho de João. Você vai deixar aberto aí no Evangelho de João, porque hoje nós fecharemos essa nossa série. O nome da série é Para que vocês creiam. Essa série, ela falou e abordou os sinais que Cristo fez, alguns que João, o amigo de Jesus, aquele que recostava a cabeça no seu ombro, ele relatou para que no final de ler tudo isso nós creiamos que Ele é o Senhor. A palavra que está em foco é crer. E hoje nós vamos finalizar essa série, nada mais, nada menos, com o momento de ressurreição de Cristo Jesus. Mas para isso a gente vai ler o texto. Então abra aí, João 20, do 1 em diante. Eu vou ler, com calma, vocês leiam comigo. Diz assim o relato de João. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. E então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o colocaram. Pedro, o outro discípulo e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram meu Senhor embora, respondeu ela. Eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. E então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me pegue, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou tudo o que ele lhe dissera. Até aqui, essa é a palavra do Senhor. É fantástico. Sabe por que é fantástico? Porque essa é uma história de seres humanos limitados como eu e você, que seguiram o próprio Deus encarnado durante 3 anos. Foram chamados por Ele, creram naquela palavra de que Ele falava e pronunciava, mas ainda veio sem entender o todo do que Deus fazia através de estar encarnado em Jesus. E quando a gente vê essa história, pessoas como eu e você, que têm seus dilemas, que têm suas dores, que têm suas tristezas, nós chegamos a essa cena. Esses dias estava compartilhando com o Marcão, a gente estava assistindo algumas séries sobre Jesus, aquele filme do Mel Gibson, que é a Paixão de Cristo, que é fantástico, The Chosen, que consegue de uma forma muito bonita extrair a humanidade de Cristo no meio desses homens e mulheres, que é muito legal, que eu acho que assim que era mais próximo do que Jesus era.
uma pessoa legal de se estar, uma pessoa que era gostoso de comer com ele, entendeu? Que dava risada com a gente. Não vejo um Jesus sisudo, chato de se andar. Esses homens e mulheres seguiam aquele que era o príncipe da paz. Sabe o que é estar sentado numa mesa com quem é agradável? Sabe o que é estar comendo com quem é legal? Sabe aquela pessoa que você fala, não vejo a hora de comer um pão com manteiga com você, lá na padoca e tomar um café com leite? Esse Jesus era da hora de estar com ele. Essas pessoas seguiram porque suas palavras geravam vida nos seus corações. Mas ainda assim, seres humanos como a gente, seguiram, e Jesus começou naquela quinta-feira, na ceia que nós representamos aqui, no último domingo. Na última ceia ele começa a dizer, olha, o meu sofrimento está chegando. E esses homens não conseguiam entender exatamente o que ele estava dizendo. Olha, está chegando a minha hora, está chegando a hora que eu vou sofrer, vou padecer na cruz por vocês. Esse é o meu corpo que vai ser machucado por vocês quando pegou o pão. Esse é o meu sangue que vai ser derramado em favor de vocês, é um novo testamento para vocês. Eles não estavam entendendo ainda. E aí chegou a sexta-feira. E a notícia que começa a correr é do que aconteceu no Getsemane. No lugar onde Jesus, na sua angústia, chorava, com Pedro, Tiago e João ali, tentando orar com ele, mas dormiram, estavam cansados. Olha só como a gente é, né? O próprio Cristo precisando de companhia para oração, e eles não conseguiram. Quando de repente, o Judas chega, e o Judas chega acompanhado com aqueles que eram os religiosos, a guarda que acompanhava os religiosos, e prendem Jesus. E ali começa a via crucis, ali começa o momento doloroso final para a cruz. O caminho da cruz era terrível. Então as cenas que esses homens que seguiram Jesus, esses amigos de Jesus, começaram a ter na sua mente impregnado e estampado, era uma cena, obrigado meu amor, obrigado, Deus abençoe, nada agradável. São cenas que ficam fixadas no seu coração, na sua alma. Se você já viu cenas de momentos difíceis que nunca mais saíram da sua mente, você sabe do que eu estou falando. Parece que fica gravado uma fotografia do momento difícil, sabe? Daquela angústia. Talvez você tenha um grito gravado na sua mente de alguém desesperado. Talvez você tenha passado por momentos difíceis na sua vida que um perfume te faz lembrar, que o cheiro de uma comida te faz lembrar. Então, de repente, naquela sexta-feira, nas suas mentes estaria gravado para toda a sua existência o que iria acontecer com Jesus. Na sexta-feira, eles começam a ver homens impiedosos que estão ali fazendo um julgamento que não era justo, prendendo o homem de uma forma injusta, dando mais chibatadas e chicotadas do que era por lei. Começam a ver aquele cara legal, o Jesus amigo, o que curou, o que transformou, sendo judiado. Cada chicotada que Maria via, Maria sua mãe, Maria Madalena via Jesus tomando, a sua alma era cortada. E como o Simeão disse quando Jesus estava sendo apresentado por Maria ali, com 8 dias de vida, o seu coração, mãe, vai ser traspassado por uma espada. Então, essa nossa humanidade, queridos, ela está permeada na nossa vida, na nossa caminhada. Esses homens, não é porque andaram com Jesus 3 anos e conheceram Jesus e foram chamados por Ele, estavam livres de ter os seus momentos dificultosos da sua vida e momentos que muitas vezes ficam marcados. Sabe, quando eu começo a olhar o texto aqui, eu começo a ver quem são as pessoas que foram naquele primeiro dia da semana, que era o sábado, que era o domingo. Como leu no texto diferente do que nós lemos hoje, a Vanessinha leu o texto que as mulheres estavam levando especiarias e perfumes para passar no corpo de Jesus, tristes, angustiadas, um momento de desesperança. Tudo aquilo que eles achavam que ia acontecer não aconteceu. A nossa expectativa, quando é frustrada, a gente fica para baixo, a gente não come, a gente não dorme, a gente só chora. Por quê? Porque você pensou que ia ser de um jeito e está sendo de outro. Chegou a sexta-feira da sua vida. Quantos aqui nessa manhã estão vivendo esse dia? Por um diagnóstico? Por uma dificuldade financeira?
porque você tem relacionamentos destruídos na sua casa, porque você não consegue ter um relacionamento legal com a sua esposa e com seus filhos. Essa é a tua sexta-feira. Essas são as marcas que têm ficado na tua vida, na tua mente. O choro por não ter mais alguém que foi embora. O choro porque algo deu errado na sua vida, porque você não era assim que você tinha pensado a sua vida, e de repente, pá, seu marido foi levado embora, você agora é viúva, ou a sua esposa foi levada embora e você é viúvo. Como que faz agora? Essa é a tua sexta-feira. Aqueles discípulos tiveram a sua sexta-feira, mas o que mais sofreu foi Jesus, o nosso Senhor. Ele sentiu na pele, ele sentiu o peso do pecado. Ele é o exemplo do mais sofredor, do servo sofredor. Porque ele sofreu mais. Ele sabe cada centímetro do seu sofrimento nessa manhã. E Ele pode te dar esperança renovada em nome de Jesus. Você foi abandonada? Você foi abandonado? Seus pais não ligam para você? Ninguém gosta de você? Você tem algo diferente em você que as pessoas não entendem? Tem alguém nessa manhã aqui que entende. E Ele está vivo. E Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Como eu postei nos grupos nessa semana, textos do pastor Sandro Baggio, maravilhosos, aliás. O do sábado é interessante. O texto do sábado nos chama a atenção de que o sábado foi um dia de silêncio. Diga comigo, silêncio. E o silêncio, muitas vezes na nossa vida, parece um ruído ensurdecedor, porque não tinha resposta. Maria deve ter falado: o que está acontecendo? Vai ser assim mesmo? Agora ele está morto. Jesus morreu. O sábado é o dia do silêncio. Como diz o texto que foi postado, é um aleluia que sai muitas vezes engasgado, é um glória a Deus, louvado seja o Senhor, engasgado em meio às situações mais difíceis da nossa vida. Talvez hoje, para cantar esses louvores que você cantou aqui, eles saíram como choros inexprimíveis da sua boca, porque as circunstâncias não são boas, as perspectivas de futuro não existem. Mas o sábado faz parte da vida do cristão. O dia em que Jesus parece que se cala, o dia em que a oração parece que não é respondida, o dia em que você fala: não faz sentido, você já disse isso, não faz sentido, nada faz sentido para mim. Por que eu nasci então? Qual é o propósito de viver? O que adiantou seguir Jesus? Talvez aqueles disseram. Alguns foram para Emaús. Você lembra desse texto? Dois dos discípulos falaram: isso já deu para mim, é muito terrível isso que aconteceu, a nossa esperança morreu, Jesus morreu. Mas de repente, nós começamos a perceber que o sábado acaba. Diga assim: o sábado uma hora acaba. Então, se hoje você está vivendo a sua sexta-feira, em que você está no meio da tempestade, as coisas estão acontecendo, ou se hoje você está vivendo o seu sábado, em que você não tem as respostas e parece que tudo está parado, o céu está estagnado, eu quero dizer para você: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Ah, domingo chegou. Então elas ainda entristecidas, aquelas mulheres, Maria Madalena vai ao sepulcro, e é o texto que a gente leu, e quando ela chega lá, a primeira coisa que ela percebe: a pedra que fechava o túmulo estava removida. A segunda coisa que ela percebe: o corpo de Jesus não está mais lá. A dificuldade que a gente tem quando os nossos olhos não veem. A Vanessinha disse algo muito importante aqui na direção. Nós temos que ter os olhos fixados em Jesus. Diga, em Jesus. Temos que nos livrar daquelas coisas que nos embaraçam e olhar para Jesus. Johnny, naquele dia, os olhos de Maria procuraram Jesus e não o encontraram. Talvez você esteja querendo fixar os seus olhos em Jesus e não saiba.
Você tem procurado o que significa a sua vida, mas eu quero te dizer, você vai encontrar, quando os seus olhos encontrarem Jesus. Aquela mulher procurou Jesus no primeiro momento, a pedra removida, só tem os lenços, só tem o lenço que estava na sua cabeça dobradinho, bonitinho ali, os linhos que envolviam o corpo de Jesus do lado, e ela não encontra Jesus com seus olhos. Mas naquela manhã, Jesus ainda estava ali, e estava vivo, e estava ressuscitado. Foi por alguns minutos que ela não viu Jesus. Os 4 evangelhos têm um registro de vários aparecimentos depois da sua ressurreição. Mas nesse momento foi o primeiro momento em que olhos humanos viram um corpo novo, ressuscitado, glorificado diante deles. Esses discípulos foram os privilegiados a verem Jesus num novo corpo. Nós temos, no mínimo, 12 aparições relatadas na Bíblia de Jesus depois que ressuscitou para um grupo de pessoas. Nós temos 4 aparições na Galileia. No Monte das Oliveiras ele aparece. No caminho de Damasco, no episódio de Paulo, ele aparece. Mas também temos o relato que ele apareceu para aproximadamente mais 500 pessoas. E não estão relatados aqui, mas está relatado esse número. Acontece que esse texto que a gente lê mostra o confronto de quem está lidando com imagens de um Jesus morrendo, chicoteado, sanguentado, e de repente agora é difícil de acreditar que ele está de pé ali. É difícil de acreditar. Você vê cada um diferente, o João mais contido, o Pedrão mais compulsivo já vai e entra lá. Agora é interessante que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o versículo 8 diz assim: depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, e diz o texto, ele viu e creu. Diga comigo, ele viu e creu. Queridos, o João era um cara que amava Jesus, era o próter de Jesus. Naquela manhã, quando a Maria volta a falar, pegaram o corpo, não sei onde está, os dois saem correndo, o João vem e para na porta, o Pedro vem, quase atropela o João e entra no túmulo, não vê nada acontecendo, vê os panos e não entende. Mas João, o cara que escreveu esse texto que a gente está lendo, pastor Felipe, ele entra, vê que Jesus não está e crê. Hoje talvez você possa não estar enxergando ainda a tua vitória, talvez, Laide, você não tenha ainda nos braços o Arthur saudável, mas creia, porque se você entrar hoje onde Jesus está, nós cremos que Ele é a resposta para a nossa vida, Ele é a cura para as nossas situações. Ele creu. É especial saber que ele creu, sabe? É especial saber que aquele que escreveu o Evangelho de João, quando a gente lê os versículos, foi o primeiro discípulo que creu. Os outros ainda estavam sem acreditar, chorando, desesperados. A Maria queria saber onde estava o corpo. Mas o João lembrou que Jesus falou, eu vou ressuscitar. Ele entrou lá e falou, ele não está mais. Na hora a ficha caiu. Ele ressuscitou, ele creu. Na maioria dos relatos do Novo Testamento, que falam desse encontro dos discípulos com Jesus após a sua ressurreição, mostra essa certa dificuldade que tiveram de reconhecer Jesus. Talvez pela circunstância tão real e dramática que eles fotografaram nas suas mentes, agora, diante de uma morte traumática, no seu entendimento fica cego, que você vê a pessoa ali, mas não consegue relacionar que ela seja aquela que ele viu morrer. Se a nossa fé, preste atenção, não ultrapassar as circunstâncias, nós continuaremos sem acreditar que Jesus ressuscitou e sem acreditar que um dia aqueles que já morreram e nós também ressuscitaremos para uma vida eterna. A tua fé e a minha fé tem que passar as circunstâncias, entendeu? Como João, ele entrou lá com tudo que todo mundo tinha também, mas quando ele entrou não viu o corpo e ele creu.
A nossa fé tem que ultrapassar as circunstâncias, tem que ultrapassar a notícia do diagnóstico, tem que ultrapassar os teus olhos que enxergam impossibilidades, porque há esperança para aquele que crê. Se você acredita nessa manhã que Jesus pode transformar a sua vida, então realmente confesse isso com seus lábios para Ele nessa manhã. Não é para mim não, confesse para você mesmo: eu continuo acreditando, porque mesmo que eu não veja, eu quero acreditar que Jesus está trabalhando ao meu favor. Nós não podemos desesperar, sabe por quê? A morte perdeu, a morte perdeu, Jesus venceu a morte. A morte não conseguiu deter Jesus naquele túmulo. A morte não conseguiu segurá-lo, porque Ele vive. Então, queridos, esta manhã é uma manhã de alegria, sim. É uma manhã de felicidade. Dr. Russell Shedd morreu aos seus 96 anos de idade. Eu tive a alegria de vê-lo pregar nos seus últimos sermões. Um homem de Deus, um missionário, escritor de alguns livros. E tem uma frase icônica dele que diz: eu não tenho esperança para essa vida, eu tenho esperança para a vida da ressurreição. Paulo escreve para os irmãos de Corinto, os corintianos que estavam tendo um problema sério de acreditar na ressurreição física e literal de Jesus, porque eles acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, mas eles estavam ainda influenciados por um pensamento grego. Então era mais ou menos como se eles dissessem assim: eu creio, Jesus ressuscitou sim, na minha mente, no meu coração ele está vivo. Não, Jesus ressuscitou em carne e osso, vivo ele está mesmo. Ele não é uma alma penada, assim como nós não seremos. Georgia, de novo aquele assunto: o que é o tal do corpo glorificado? Sabe o que é o corpo novo que nós vamos ter? Jesus estreou o tipo de corpo que nós vamos ter. Ele é o primeiro. Esse corpo aqui, se você bater o cotovelo aqui, ó, eu bati, fica doendo. Se você fizer a barba errado, hoje eu terminei de fazer a minha no carro, porque eu percebi na claridade que eu tinha feito meia barba. Aí passei na farmácia, comprei um negócio lá e uma espuma para terminar de fazer, que senão você ia falar: pastor, o que está acontecendo com você? Talvez já seja também o pouco enxergar que acontece comigo. Esse corpo aqui falha, a gente dá umas mancadas. Não, o pastor Felipe anda mais ou menos assim, o outro anda mais ou menos assado. O corpo glorificado será um corpo sem nenhum tipo de debilidade nenhuma, vistas que enxergarão bem, tudo vai funcionar bem, organicamente sim, mas aí tem que acreditar, porque Jesus, quando ressuscitou, ressuscitou perfeito, e nós ressuscitaremos perfeitos. Ah, mas eu estou já chegando aos 90, mas vai chegar lá e vai ter um corpo glorificado, irmã Ana, irmã Celina, vai poder correr de novo, Celina. Aquele que não enxerga vai poder enxergar. Jesus inaugura isso, e é difícil para aqueles irmãos de Corinto enxergar isso, e aí Paulo escreve para eles em 1ª carta aos Coríntios 15, 13 e 14, dizendo: se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil a nossa pregação, como também inútil a fé que vocês têm. Seria inútil essas portas abertas se nós hoje não acreditássemos. Sabe aqueles que já foram embora? Pastor Pascoal, missionário Eurídice, Zezinho, meu pai. Seria inútil se eu não acreditasse que naquele dia a trombeta vai tocar e eles vão aparecer andando, falando, amando, correndo, louvando ao nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Isso é a Páscoa. Mas ainda há um momento de tensão. E eu quero ler o restante com você. Continue em João 20, agora do 19 em diante. Vem ler comigo.
Diz assim do 19 em diante: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Até aqui. Então, depois que eles voltam do sepulcro, o João acreditando e os outros ainda não muito, eles se reúnem numa casa fechada. Por quê? Eles eram seguidores de Jesus, e como Jesus está morto agora, eles tinham medo de também sofrer a mesma situação de Jesus. Estão com medo. A falta de esperança traz o medo. A falta de olhos que vem saindo traz o medo. Nessa manhã, o Senhor quer dizer a mesma coisa para você: paz esteja com você. Aí, nação, fica em paz. Jesus aparece no meio deles e fala assim: não tenham medo, fiquem simplesmente em paz. Os discípulos estavam com medo porque era uma possível perseguição. Tinha-se uma incerteza sobre o futuro. O que nós vamos fazer agora? Então estão reunidos. O corpo não está mais lá. Acho que alguns estavam insistindo: quem pegou o corpo dele? Não é possível. Tinha uma incerteza em relação ao seu ministério. Agora eu não pesco mais. E o que eu vou fazer da vida? 3 anos preparado para esse novo reino e agora não acontece nada. O que nós vamos fazer? Nesses últimos tempos, queridos, nós temos vivido esse tipo de insegurança sobre o futuro. Nós experimentamos um longo período em que nós fomos isolados durante uma pandemia demoníaca. Nós perdemos pessoas queridas nessas pandemias aí, nessa pandemia que aconteceu. Você teve medo? Você teve insegurança? Você e eu, em determinados momentos, começamos a pensar: o que vai acontecer com o mundo? A gente não podia vir fazer culto. Estávamos isolados, com medo, não temos perspectiva. Nós ainda temos uma insegurança no mundo. Nós estamos no meio de uma insegurança financeira global, guerras acontecendo. Se a gente faz uma leitura do cenário internacional, ele não traz esperança em si mesmo. Tem uma decadência gritante, espiritual e moral, generalizada no meio das pessoas, seja em qualquer país, da França à China, da China ao Brasil. A moral, a bondade e a maldade. Blumenau, essa semana, sofre um ataque terrível. O que será que essas famílias estão sentindo nessa Páscoa? Alguém alucinado ou endemoniado, seja lá o que for, invade uma escolinha com uma machadinha, acerta, mata 4 crianças pequenininhas. A sexta-feira daquelas pessoas chegou. Que sentido tem a vida agora? Você sai do seu serviço correndo para ir numa escola para ter notícia do teu filho e ele não está mais vindo. Essa é a maldade, essa é a decadência. É disso que nós estamos falando. É generalizado, é de um lado para o outro. Mas eu quero dizer uma coisa: que o Senhor traga conforto para aquelas famílias. Aquelas crianças estão, e um dia nós vamos ver aquelas crianças correndo de novo. Em nome de Jesus. Aos pais, que o domingo de alguma forma aconteça para eles, que eles possam ver a esperança mesmo em meio a essa angústia, esse vazio que ficou. E não adianta a gente vir aqui e não
perceber o que acontece à nossa volta. Por isso eu digo para vocês, só tem um caminho, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. A humanidade não tem conserto se não for por Jesus, mas em Jesus há esperança de tudo se renovar. Aquele teu amigo que você nunca achou que encontraria Cristo, que receberia ele no coração, vai receber e vai ser homem e mulher de Deus, porque você continua orando e Jesus continua amando, e nós vamos ver isso acontecer em nome de Jesus. E com você? A gente vai fazer o almoço lá da Páscoa e tal. É só isso? A passagem revela que tudo muda. Diga comigo, tudo muda. No domingo de Páscoa, tudo mudou. Mudou para aqueles homens e mulheres, mas mudou para nós também. Só estamos aqui porque naquele domingo tudo mudou. Quando Jesus ressuscita, tudo muda, tudo é transformado. É importante notar que Jesus se apresenta dizendo: paz seja com vocês. A presença de Cristo traz paz, tira o medo, coloca esperança nos nossos corações também, como colocou daqueles homens. Assim tem que acontecer com a gente. Os momentos de medo, de dificuldade, nós precisamos reconhecer que a presença de Jesus sempre vai trazer paz. Talvez hoje você não saia daqui com o seu dinheiro no banco, porque você está com problemas financeiros. Talvez não aconteça isso. Mas eu tenho certeza que se você abrir o seu coração nessa manhã, você vai sair em paz. O dinheiro esteja lá ou não. Talvez essa manhã não dê tempo de você receber a boa notícia, porque ainda está tudo fechado. Talvez seja nessa semana que você vai no médico para falar com ele do seu diagnóstico. Mas você vai chegar lá em paz, em nome de Jesus. E seja o que for, o Senhor estará ao seu lado. Não tema, creia somente. Bruno, me permita, Bruninho. Bruninho me mandou um testemunho do irmão dele que estava aqui há um domingo passado, né? Que ele estava. Vocês se lembram que a gente orou aqui e falou: olha, que o Senhor abra a porta de emprego para quem não tem. Vocês lembram disso? O irmão dele vai na segunda-feira e passa num teste, estava sem trabalho, e deu glórias ao Senhor, e não à sua própria capacidade, porque o Senhor é assim que faz. Então, primeira coisa que eu desejo para vocês nessa Páscoa: saiam desse lugar hoje em paz. Ei, Betão, é bom ver você, meu querido. Já chega recebendo a paz ou não? Então, queridos, essa mudança começa. Jesus entra na sala sem bater na porta, ele aparece. Esse corpo aí é da hora, hein? Esse corpo novo aí não precisa de porta. Vocês perceberam? Que da hora? Show, hein? Chega de bater o dedinho na quina, hein? Glória a Deus. Aparece no meio, pastor Felipe: a paz seja com vocês. Sabe o que está precisando na tua empresa? No meio daquela loucura toda lá? É paz. A paz esteja na tua empresa a partir de agora. Sabe o que está faltando dentro da tua casa? É paz do Senhor. A paz do Senhor esteja com você lá na sua casa, em nome de Jesus. E sabe o que está faltando aí dentro de você, de mim? Nessa perturbação, que remédio não deixa você dormir, e essas coisas, essas taquicardias, esse desespero, esse suador, essa vontade de pular na água e depois de pular no fogo. Sabe o que está faltando? É paz. Receba hoje a paz do Senhor no seu coração, em nome do Senhor Jesus. O versículo 20 diz: tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Os discípulos saem do momento de temor, de dor, de desesperança e se alegram. É isso que a paz do Senhor traz. Novamente, diz o 21, Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio.
Aqui tem uma mudança de perspectiva. Quem estava agora amuado, acuado, com medo, não temos direção, porque os nossos olhos não estão vendo Jesus, mas agora Jesus está na frente deles, e Jesus lhes mostra as mãos, o seu lado, e eles olham de novo para Jesus, recebem a paz de Jesus e mudam a perspectiva. Agora o medo vai embora. Em nome de Jesus eu profetizo: o medo vai embora da tua vida hoje. Porque se entrar a paz e se você enxergar Jesus na sua vida, o medo tem que bater em retirada. É medo de tudo, inclusive medo de não sei o que, medo do nada até. Essas fobias são repreendidas hoje em nome do Senhor Jesus, pela paz dele que vai reinar no nosso coração. Com ânimos mudados, esperança renovada, agora Jesus coloca essa mudança de perspectiva, de vida. Aquelas pessoas que estavam sem esperança, sem enxergar futuro, são colocadas e enviadas por Jesus. Eles não ficariam mais trancados com medo. Eles deveriam sair. Havia agora uma missão para propagar esse evangelho e dizer: Jesus vive, Ele é Deus e Ele ressuscitou. Sabe, eu tenho sido incomodado pelo Senhor nos últimos meses. Aliás, desde novembro de 2021. A que nós tenhamos um processo de amadurecimento no nosso meio. E orem por isso, porque isso vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Sabe qual vai ser o maior amadurecimento? É ver que todos conseguem amar a Deus, seguir a Jesus, mas a partir desse momento são enviados para lá onde vivem, no trabalho, na escola, na faculdade e aqui na igreja, mostrar Jesus para que as pessoas o amem como você ama. Vai chegar a hora em que todos nós que estamos no culto de domingo também estaremos engajados em trazer alguém para esse lugar. Vai chegar essa hora e você seguir com essa pessoa um caminho de amadurecimento. Você que tem se questionado: poxa, eu tenho ido nos domingos na igreja, mas como que faz agora? Qual que é o próximo passo? Em breve você vai saber. Em breve todos nós teremos um caminho para seguir. Se você tem esse desejo, continue orando, porque está próximo o tempo em que você vai ter um caminho para seguir nesse ministério, e todos serviremos ao Senhor, e todos serviremos ao próximo. Estou dando um spoiler aqui, mas continue em oração, não desista, porque isso vai acontecer em breve, em nome de Jesus. 22 dizem: com isso soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Para cumprir esse chamado, queridos, Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. Sabe que Espírito é o Espírito Santo? Agora não vamos pegar uma referência linda. Abre aí Romanos 8:11. Abre aí Romanos 8:11. Sidney, obrigado por pregar comigo hoje. É muito bom ter você aí junto comigo nessa hora. Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Você sabia que Jesus foi ressuscitado? A gente fala, ele ressuscitou. Sim, ele ressuscitou, mas ele foi ressuscitado na voz passiva, porque foi o Espírito que foi lá e deu vida de novo nele. Esse mesmo Espírito é o que ele sopra agora. Agora o pessoal lembra, estão trancados com medo, Jesus aparece no meio: paz seja com vocês, sou eu mesmo, olha as marcas aqui. Eles se alegram. Aí o Senhor fala: vocês vão propagar esse evangelho, não é para ficar só feliz aqui não. Aí ele sopra esse mesmo Espírito que teve o poder de ressuscitá-lo ao terceiro dia. E é esse que está aqui nessa manhã para habitar na tua vida e te dar vida. Por isso que a gente vai ter que sair nesse processo, e cada um vai ter o seu papel, porque estaremos cheios desse Espírito que dá vida.
Aquelas pessoas agora estavam com uma nova perspectiva. Hoje Ele também quer nos curar dos nossos medos, dos nossos receios. Ele quer mudar o nosso ânimo, renovar as nossas esperanças, mudar a expectativa diante das situações que a gente está passando e soprar o Espírito sobre você. Se você quer receber esse Espírito, é o selo de quem recebe ele no coração e diz: eu creio que Jesus fez tudo isso também por mim. E aí, não tem como não lembrar de Mateus relatando em Mateus 28:16, é uma outra referência que diz: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou dele e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Aleluia! Ele vai estar sempre com a gente. Nós estamos sendo chamados para fora hoje, para fora dos nossos medos, da caverna que a gente montou para ficar escondido. Hoje o Senhor tira a gente para fora e fala: vocês são livres para propagar o Evangelho. Continuando para a gente terminar, João 20, do 24 em diante. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, e não colocar o dedo o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque aqui no meu lado. E aí vem uma ordem de Jesus. Você já tinha percebido que Jesus dá uma ordem, pastor Felipe? Ele vem para cima do Tomé assim e fala: põe a mão, você não queria ver? E diz: pare de duvidar e creia. Você é seguidor de Jesus, meu irmão. Você o ama. Mas hoje talvez a palavra que seja a maior palavra para você é: pare de duvidar e creia hoje. Não é questão de vir nos domingos, não é uma questão de não crer na Bíblia, não. Mas simplesmente as coisas não estão acontecendo porque você ainda não acredita. Mas o Senhor hoje diz: você está lidando comigo, rapaz, eu te dou paz, está aqui, eu ressuscitei. Então pare de duvidar hoje e creia. Só está faltando isso para você ser feliz, só está faltando isso para a tua vida mudar. Então pare hoje de duvidar e creia. Oh, não perde mais tempo não. Aonde você vai buscar? Em quem você vai crer? No que você quer acreditar? Hoje vem o próprio Senhor através da palavra, não é minha, dizendo: meu filho, para de duvidar e creia. A minha paz está na tua vida e você vai prosperar, porque eu te amo. Eu morri, mas eu ressuscitei. 28. Disse-lhe Tomé: Senhor, meu Deus, Deus meu. E aí Jesus continua a lição para o Tomé. Tomé, porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Você lembra no começo da nossa leitura, quem é que viu, quem não viu e creu? Quem foi o primeiro? João diz assim, João, lembra? Olha como o texto está costurado, Luizão. Olha como está costurado. Diz o texto que o próprio João disse. Ele entrou, viu os panos, ele não viu Jesus, ele não viu e creu. E agora Jesus fala para o Tomé: ô Didi, chega aí, Didi. Ô Senhor, agora eu vi as marcas, tu és o Deus. Bem-aventurado, feliz demais é aqueles que não viram, mas creram. Nessa manhã, tem gente aqui com potencial de ser feliz demais, porque mesmo que não veja, vai crer para a glória do Senhor. 30 e 31, e aí termina
a nossa pequena passagem por aqui. O João, que creu, escreve no final: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas esses, inclusive esses que a gente leu hoje, esses sinais aí, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e quando creem e crendo, tenham vida em seu nome. Nessa manhã, tudo que a gente leu, que a gente tem falado nessa série, nós vamos inaugurar uma nova série domingo que vem. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês colocarem, ainda não. Nessa Páscoa, tudo que a gente falou hoje aqui é para a gente crer, e crendo nós tenhamos vida. Chega de ter uma sobrevida, chega de ter uma miséria de sobrevivência. O Senhor quer te dar vida e vida em abundância. Chega, vira essa página, pare de duvidar e creia nessa manhã. Mais claro do que isso não dá para ser. Na minha capacidade pequena de não atrapalhar o que Deus quer fazer, eu estou dizendo, está claro. Hoje o Senhor está falando, a solução para a tua vida é parar de duvidar, crer e ser cheio do Espírito Santo e fazer discípulos, e vamos trabalhar e vamos para cima, porque Ele tem um céu para nos dar e foi preparar isso, e em breve Ele voltará. Jesus vive, Ele ressuscitou, Ele não está morto, e hoje Ele está nesse lugar, e o Espírito Santo dele também está nesse lugar para te dar vida, vida com abundância. Se levante nessa manhã, fique de pé, se você pode. Pare de duvidar e creia. Ah, mas eu não tenho todas as respostas. João também não tinha. João sabia onde estava o corpo? Não. João sabia o que tinha acontecido, Luiz? Mas ele creu. Não, mas eu só vou acreditar quando eu tiver todas as respostas. A resposta está aqui hoje. Pare de duvidar e creia. Minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. É essa a resposta para a gente. O presente de Páscoa é Jesus ressuscitado no meio de nós, dizendo: paz seja com vocês. Hoje nós estamos entre paredes que estão sendo reconstruídas. Vocês viram como é bonito? Olha só. Quando estava tudo branquinho, onde estava branquinho, não dava para ver, né? Como que é a estrutura. Olha isso. Olha como que é. Os tijolinhos ainda são bonitos. Vamos ver se a gente mantém algum tijolinho, se dá certo. Mas olha essa parte aqui, não é nada bonito não. É uma mistureba, ó. Tem ferro, tem furo, tem umidade. A gente não enxergava essas coisas, a gente sabia que tinha alguma coisa estranha. Aí eu vejo pelas câmeras de segurança, tem câmeras aqui, eu puxo no meu celular. Rapaziada trabalhando aqui o dia inteiro. E cada vez que eles começam a destacar, o que está por dentro aparece. E tudo isso será reconstruído. Vai chegar o dia, em breve, vocês vão entrar aqui, vai estar isso aqui chique, bonito, no último. Então, 300 cadeiras não vai dar mesmo. E eu sei disso. Porque esse processo, ele vai continuar para a glória do Senhor. Tem que fazer sentido. Né, Marcão? Tem que fazer sentido para a glória do Senhor. Quero orar mais uma vez com você. Feche os teus olhos. Ah, Senhor. Como é boa a tua presença. Como é bom saber que tu, Senhor, se preocupa com essas pessoas que vieram hoje aqui na frente. Ah, Senhor, é diferente quando tu chamas. É maravilhoso, é tão simples. É que nós possamos continuar, Senhor, fazendo a nossa parte, entregando a nossa vida ao Senhor. Que jovens sejam alcançados, que crianças sejam alcançadas, que adultos e pessoas mais idosas continuem sendo alcançadas por esse amor. Obrigado por tua morte de cruz.
E hoje estamos felizes, porque o Senhor ressuscitou. Amém. Aplauda mais uma vez a Ele. Deus abençoe a sua vida.